Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira, da Orion, e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Douglas Pacífico, diretor América Latina de FM e Real Estate da Bosch. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Hugo, pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você e poder prestigiar essa sua audiência famosa aí já do Go Talks. Legal, o prazer é todo nosso. Douglas, cara, você já tem quase 25 anos de Bosch. Eu sei que você começou lá como estagiário e hoje tem um cargo de direção. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu desenvolvimento pessoal e profissional ao longo dessa trajetória. Legal, realmente comecei cedo na Bosch, né? Tô lá, é minha única empresa aí de trabalho desde o início da minha carreira. Na verdade, eu estudei informática no colégio técnico, então foi assim que eu comecei minha carreira como estagiário na área técnica de informática. E os meus primeiros 5 anos da empresa foram justamente na área de TI, né? Então, essa foi uma passagem muito interessante, um momento aí bastante diferente aí do mundo de informática, com a expansão dos sistemas ERP, Windows. Na época que eu entrei na Bosch, nem todo mundo tinha computador. Então, até um dos meus trabalhos era ensinar as pessoas a usar o computador no começo. Depois eu fui crescendo e fazendo outras atividades dentro da área de informática ao longo de 5 anos. E, em paralelo, eu também tive o interesse de estudar algo um pouco diferente. Fui estudar engenharia à noite, fiz mecatrônica, né? E com isso foi crescendo o meu interesse também de, depois de algum tempo, fazer algo diferente. E aí, dentro da empresa, que tem várias áreas e diferentes oportunidades, surgiu uma posição na área de qualidade, da área automotiva, que é uma das principais áreas de atuação da Bosch. E eu migrei para essa área depois desses 5 anos de TI. E na área de qualidade eu trabalhei por 8 anos, né? Então eu trabalhei com diferentes produtos da área automotiva. Foi onde eu tive minhas primeiras experiências de trabalho, de projetos internacionais, que eu gostei muito. Um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Um momento muito bom pessoal e profissional de crescimento e desenvolvimento. Inclusive aí também tendo a minha primeira posição de gestão e liderança também dentro dessa função. E depois de 8 anos também começa a vir aquela vontade de fazer algo diferente de novo. Com certeza. Eu tinha algumas ambições pessoais também naquele momento. Eu tinha casado, meus filhos tinham acabado de nascer e juntou um interesse pessoal com um profissional de fazer algo diferente também fora do país. Então eu fui trabalhar na Alemanha, né, na área de manufatura. Mudei também de área, mudei de país. E foi um momento muito interessante também. Eu fui para ficar um ano para aprender alguma coisa diferente, para depois retornar para o Brasil e assumir uma nova posição. Recebi um convite para ficar mais um tempo. Um ano se tornaram 2, 3. Eu acabei ficando 4 anos no exterior, morando, trabalhando na Alemanha, Legal. sempre na área de manufatura, mas com alguns contextos diferentes. E eu diria que foi uma expatriação dupla, porque além de morar fora, a minha posição lá exigia que eu viajasse e cuidasse de outras unidades da Bosch no mundo. Então eu viajei muito para a Ásia, para os próprios Estados Unidos, para o Brasil. Eu vinha a trabalho às vezes para o Brasil e minha esposa ficava lá com meus filhos. Ela não entendia muito bem essa parte, mas enfim, fazia parte do jogo também. Viajar a trabalho para a pátria aqui, né, para o Brasil. E quando acabou esse período de expatriação, então, eu retornei ao Brasil e aí sim eu vim parar, vamos dizer assim, na área de Facility Management, onde eu atuei nos últimos 8 anos. Nos primeiros anos como responsável, então, pela unidade de Campinas, que é a maior unidade do grupo na América Latina, nossa unidade mais antiga e a matriz do grupo Bosch na América Latina. E agora, mais recentemente, aí, formalmente desde o início desse ano, com uma reorganização que aconteceu na empresa toda, eu assumi a responsabilidade, então, pela área de Facility Management e Real Estate para a Bosch na América Latina. Muito Esse é um bom. resumo aí da minha trajetória, sempre na Bosch, mas com funções e encarnações diferentes aí ao longo do tempo. Parabéns pela trajetória. Muito Obrigado. bom, muito bom. Te conheço há algum tempo, fico muito feliz. Sim, Parabéns mesmo. obrigado. Douglas, assim, eu sei que além da sua formação em engenharia mecatrônica, você também tem um mestrado, semestre em engenharia automotiva. E talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse podcast, vendo esse videocast depois, podem estar se perguntando no começo de carreira: poxa, eu acabei de me formar, será que eu faço uma pós-graduação? Será que eu faço um mestrado? Muita gente associa o mestrado à pessoa querer ser um professor universitário, vai emendar com um doutorado na sequência. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Uhum, momento da sua trajetória, em que você se formou, resolveu fazer um mestrado, por que mestrado? Por que não uma pós? uhum. Para dar uma esclarecida na cabeça das pessoas sobre Legal. isso. Assim, eu pessoalmente, né, aí é uma questão muito de interesse pessoal. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Então, quando eu concluí a graduação em engenharia, eu tinha muito claro para mim que eu queria dar um passo a mais, né, fazer um mestrado. Eu cheguei a cogitar a ideia do doutorado, até hoje não decolou, mas assim, o aprendizado contínuo e desenvolvimento é uma questão muito pessoal, independente do aspecto profissional. Quando a gente fala profissionalmente, eu tive uma grata oportunidade, porque apesar de eu ter feito um mestrado stricto sensu, né, ou seja, acadêmico,
foi num programa que envolvia uma parte prática na empresa, então eu tive sim toda a parte de aprendizado na universidade, mas o meu projeto teve uma aplicação, inclusive na época, na própria Bosch, onde eu já trabalhava, né? Então teve esse vínculo não só do acadêmico com a parte profissional, como muitos outros programas que tem, não só de mestrado, mas de outras pós-graduações e especializações. Eu acho de maneira geral muito válido qualquer iniciativa de aprendizado contínuo, seja o mestrado, seja o doutorado, seja a especialização. No meu time mesmo, na Bosch, eu tenho pessoas que estão seguindo diferentes caminhos de aprendizado contínuo ou de aprofundamento em uma determinada área, mestrado, doutorado, pós-graduação, especializações diversas, né? É o que eu sempre digo, o conhecimento ninguém vai tirar de você, ele é seu, não é Uhum. da empresa, é algo que você carrega contigo e que sempre vai te ajudar no seu crescimento, não só profissional, mas pessoal também. Então, é algo que eu particularmente acredito muito. Busquei isso ao longo da minha vida, busco ainda, né? Sempre estou procurando me desenvolver de alguma maneira, às vezes aprendendo alguma coisa nova, fazendo um treinamento novo. Idiomas também é uma coisa que eu gosto muito e é algo que eu sempre motivo também minha equipe a fazer, porque é algo para a vida toda e que tem um efeito cumulativo positivo aí ao longo dos anos. O alemão já deve ser fluente, né? Bom, o alemão, já nessa ida para a Alemanha, naturalmente, eu já tinha que Legal. falar um tanto, e depois de 4 anos, esse aí foi bem depois, eu diria. Legal. Douglas, hoje você responde por um orçamento de dezenas de milhões de dólares por ano e você, nessa posição América Latina, cuida da operação em 10 países. E talvez muitas pessoas que ainda não prestem serviços, que ainda não vendam soluções para a Bosch, podem estar se perguntando assim, o que a Bosch analisa em um fornecedor para caracterizá-lo como passível de ser contratado? Quais são os requisitos para ser um fornecedor ou um prestador Bosch? Perfeito. A Bosch ela tem um processo bastante estruturado e rigoroso, né, de seleção de parceiros, porque realmente a Bosch Uhum, vê os fornecedores e prestadores de serviço como parceiros de longo prazo. Não é uma empresa que busca, vamos dizer, transações imediatas, né? uhum, Lógico, dependendo da necessidade, às vezes é um serviço único ali, mas de maneira geral e principalmente no âmbito nosso de facility management, a gente sempre busca parcerias de longo prazo. Eu diria que o primeiro critério seria realmente a credibilidade, né? Ou seja, a gente busca um parceiro que tenha uma reputação no mercado, que tenha uma qualidade de serviço entregue, reconhecida no mercado, ou mesmo pela própria Bosch, em alguma outra localidade ou dentro da própria empresa, justamente para forjar essa parceria de longo prazo. Alguém que compartilhe dos valores da nossa empresa para ter essa relação aí, não só naquele momento da contratação, mas ao longo de vários anos aí em diferentes iniciativas e projetos. Um segundo ponto, naturalmente não poderia deixar de ser, é competitividade. uhum, Né? Então, assim, nós prezamos. Eu diria que essa questão da credibilidade, qualidade, legalidade, valores são critérios qualificadores. Sem eles, não dá jogo. Mas o que realmente, vamos dizer, vai fazer você avançar para a próxima fase é a competitividade. Ou seja, realmente ter um custo competitivo e competitividade não só no curto prazo, mas no longo uhum. prazo. Né? Não adianta nada você oferecer nesse exato momento um melhor valor e depois, ao longo do prazo, esse valor se deteriorar. Né? Seja ele financeiro, seja na qualidade do serviço por não poder se comprometer com ele no longo prazo com aquelas premissas que você assumiu. Então, eu diria que esse equilíbrio entre credibilidade e competitividade são os dois principais balizadores. E um outro fator que a gente tem dado cada vez mais atenção, falando principalmente em facility management, é na parte de inovação. Né? A gente vê que realmente parceiros que têm um diferencial competitivo, uma capacidade de criação e de entrega de inovações própria, e não só dependendo da Uhum. força do mercado, da força do cliente, no caso a Bosch, fazem a diferença, de novo, numa relação de longo prazo, que é o que a gente busca. Legal. Desse orçamento total, você tem mais ou menos uma ideia de quantos por cento representa a manutenção da infraestrutura existente, que seria o FM, né? Tanto hard quanto soft, e quais são os serviços que mais oneram desse total de investimento? Olha, isso varia muito de localidade para localidade, né? A gente tem grandes localidades industriais, tem escritórios, tem galpões logísticos, tem localidades próprias e alugadas. Então, o peso, eu diria, da posição do orçamento varia muito de acordo com a localidade. De uma maneira muito geral, as principais posições aí, que eu diria que cada uma leva mais ou menos um quarto desse valor. Uma delas, naturalmente, é aluguel e todos os serviços condominiais. Então, quando você está numa propriedade alugada, né, ou o próprio aluguel e o condomínio onde você está instalado, que já Uhum. pressupõe uma parte de manutenção e serviços básicos, é uma proporção razoável, principalmente nessas localidades alugadas, por óbvio. Uma segunda posição muito relevante são as utilidades, né, então as contas de consumo de água, principalmente energia nas grandes unidades industriais, gás e outros tipos de insumo que você precisa para a sua operação.
E a terceira posição aí nesse ranking aí, eu diria que são justamente os serviços terceirizados, né? Terceira não em tamanho, depende da unidade, mas as três ali dividindo o bolo em fatias igualmente representativas. Dentre os serviços, de novo, também varia muito dependendo do tipo de função, mas sempre as posições de serviço clássicas, né? Como limpeza, jardinagem, conservação do ambiente. Tem uma preponderância. Toda unidade precisa disso, independente do tamanho e da complexidade. Manutenção. Toda unidade precisa de uma manutenção e de uma conservação. E também uma parcela não desprezível também são em pequenas alterações e melhorias, né? A gente vive um contexto aí de mudanças constantes, os negócios estão em transformação constante, então requerem também as adaptações dos espaços e dos serviços pelos quais a gente é responsável. Legal, Douglas. Dentro desse contexto das ampliações e melhorias que você comentou, quais são as principais obras que estão em destaque hoje na Bosch? Olha, a cada ano a gente tem ciclos distintos aí, né? A Legal. gente tem sempre dentro do nosso orçamento de investimento em obras e renovações, uma parte dedicada a manter, a preservar o valor dos nossos edifícios, né? Nós temos unidades e prédios relativamente novos e nós temos unidades e prédios de mais de 6 décadas, né? E as pessoas às vezes se esquecem que os prédios também têm vida útil, as infraestruturas também têm vida útil, então existem ciclos de renovação. Isso é algo que a gente planeja com muito carinho, então, em determinado momento, a gente está sempre renovando uma ou outra coisa. Nesse momento, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas importantes, como a renovação da fachada do nosso edifício principal, da Matriz em Campinas, que é um prédio aí da década de 60, final da década de 60, que acaba de estar concluindo esse mês aí uma renovação de 2 anos da fachada externa inteira. É Legal. um prédio que é ícone ali na região de Campinas, bastante visível ali da rodovia, então ele passou por uma renovação extensa. A gente tem investido naturalmente por questões de sustentabilidade e da política de ESG da Bosch na autogeração de energia, então fotovoltaico. Esse ano nós dobramos a nossa capacidade de autogeração na matriz e também por consequência no país, né, atingindo aí quase que 5% de autogeração. E agora, nesse momento, a gente está trabalhando também num projeto que está muito ligado à estratégia de negócio da Bosch, no campo de digitalização, de inovação nos campos digitais, nos diversos campos de digitalização que a Bosch atua, com a criação de um hub digital na nossa unidade de Campinas, um prédio totalmente novo, na verdade remodelando um prédio, reconstruindo o propósito dele para ser a sede assim dessas áreas de tecnologia, de inovação e de serviços digitais que a Bosch tem crescido e ganhado muito espaço aí e relevância no mercado. Legal, Douglas. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para fazer um benchmark para os gestores de FM que estão assistindo o nosso bate-papo. Eu quero falar um pouco sobre payback. Tá. Para todas essas obras que vocês têm feito, para todos esses investimentos, qual que tem sido o payback médio e quanto que a Bosch tolera de payback razoável para um investimento de médio ou de longo prazo? Tá. Eu dividiria a lógica de payback em 3 categorias, né? A primeira é quando você está fazendo uma melhoria que está ligada a um processo relacionado a algum ciclo de vida de um produto ou de um negócio, ele tem um payback, tem que ter um payback mais curto, né? Porque ele está atrelado a negócios que geralmente têm um ciclo de vida mais curto. Então a gente está falando aí de 2 a estourando 4 anos, né? Então quando você está ligado a um produto, a uma linha de produção, ou um negócio específico onde a volatilidade é maior, os paybacks têm que ser mais reduzidos para justificar o investimento naquilo por conta do risco inerente ao negócio. Quando a gente fala de instalações alugadas, né, como nós temos várias, a gente sempre atrela o payback a um período inferior, por óbvio, ao contrato do próprio aluguel que a gente faz. Então, a gente não vai fazer um investimento numa propriedade que não vá se pagar dentro do período do ciclo do aluguel que a gente está considerando. E quando a gente fala de grandes unidades próprias, né, que tem um maior peso e uma maior relevância, se são projetos estruturantes de longo prazo, então se eu estou falando de realmente dar saltos em suficiência energética, sustentabilidade, gestão hídrica, ou mesmo na questão de conforto e ambiente de trabalho, aí eu diria que paybacks maiores aí da ordem de 7 a 8 anos são aceitáveis, porque assim, a Bosch é uma empresa que tem uma visão de longo prazo, e quando você está falando do negócio próprio dela, da infraestrutura e da estrutura predial própria, vamos dizer, a margem aí é um pouquinho maior. Legal, você falou de alguns investimentos para melhoria das instalações, algumas instalações um pouco mais antigas, e você também falou de geração fotovoltaica para abater no consumo de energia. Se a gente for pegar um panorama mundial, daria para cravar aproximadamente 70% do consumo de água no mundo é para agricultura e 20% industrial.
A Bosch tem muitas instalações industriais, imagino que vocês também consumam bastante água no processo produtivo de vocês. Queria que você falasse um pouco assim, se esse consumo de água é uma preocupação de vocês e o que vocês têm feito para tentar cada vez mais se tornarem eficientes no consumo de água. Legal. Bom, primeiro dando um panorama, né, a Bosch mundialmente ela tem uma preocupação muito grande com o consumo de água e ela tem um foco prioritário nos países onde a gente entende que há escassez de água. Não é o caso do Brasil, no caso da América Latina, mas, por exemplo, no Chile, onde nós temos operações, ele é um país que tem uma escassez de água pelas características climáticas. Então, portanto, lá a gente tem um foco um pouco maior na questão do consumo de água, apesar da nossa operação lá não ser industrial, portanto, o consumo é mais o consumo humano. Quando a gente fala das grandes unidades industriais, você tem toda a razão. Operações industriais requerem um volume maior de água. Algumas das nossas unidades têm processos produtivos que utilizam a água como um insumo, como para tratamento superficial, galvanoplastia, né? E a gente tem uma política bastante diferenciada de gestão hídrica para essas áreas. Ao longo dos últimos 10 anos, em grandes números, eu diria que a gente foi capaz de reduzir em quase 50% Caramba! o nosso consumo, tanto de água potável quanto de água para consumo humano, quanto a industrial, para consumo industrial, com algumas estratégias. Por exemplo, consumo e gestão eficiente. Eu vou gastar o mínimo necessário para aquele fim que eu tenho. Seja reduzindo o desperdício no consumo humano, né? As pessoas vão continuar bebendo água, eu vou precisar continuar precisando de água para produzir alimentos ou para usar nos sanitários, mas eu tenho como fazer isso de maneira mais eficiente. Desde ações Uhum. simples, como torneiras de acionamento automático, até revitalizando instalações para evitar desperdícios com vazamento. São coisas que a gente investiu bastante nos últimos anos. E quando eu falo do consumo industrial, tem como otimizar o processo, mas também aumentar o reaproveitamento. Então, a gente vem investindo ao longo dos últimos anos no ciclo de gestão hídrica, ou seja, não só em reduzir o consumo, mas reaproveitar. Então, grande parte, por exemplo, da nossa água de efluente sanitário é reaproveitada como água industrial, na qual eu não preciso de potabilidade. A gente tem um ciclo de reaproveitamento interno bastante elevado, a gente consegue reaproveitar grande parte da água que a gente gera como efluente e aquilo que não pode ser reaproveitado é destinado da maneira correta depois. Legal. Douglas, eu sei que você cuida de muitas instalações, de muitas infraestruturas em países distintos, e essas infraestruturas incluem tanto predial, escritório, né? Industrial, que a gente está falando um pouco sobre isso, mas também galpões logísticos. Eu queria que você falasse um pouco das particularidades de ser gestor de FM de três categorias distintas de infraestrutura. Olha, são desafios completamente diferentes, né? A gente tem unidades como a matriz que tem 3 em um, né? Ou seja, eu tenho grandes contingentes de pessoas alocadas em escritórios, eu tenho uma grande pegada industrial e tenho uma grande parte de armazenamento logístico, eu tenho unidades dedicadas, né? E os requisitos são totalmente distintos, em dois aspectos básicos, eu diria. O primeiro, naturalmente, é o técnico. O nível de exigência técnico de uma operação industrial, que normalmente trabalha 24/7, onde cada segundo perdido na produção tem um impacto no negócio, é um requisito muito distinto, por exemplo, de um warehouse ou de um escritório que tem operações aí um pouco distintas em termos de horário ou mesmo de criticidade. Para não falar em data centers, que é uma outra Uhum. infraestrutura que nós temos também, né? Os escritórios, por sua vez, eles não trabalham 24/7, mas no momento em que eles trabalham, eles estão cheios de pessoas que também têm expectativas muito distintas e claras a respeito do que elas querem no ambiente de trabalho, em termos de Uhum. conforto, de segurança e de serviços, né? Então é uma pegada bastante diferente. E os warehouses, por sua vez, também tecnicamente e em termos de dinâmica de trabalho, tem uma outra expectativa, né? Então são mundos muito distintos. Um grande desafio é lidar com todos eles ao mesmo tempo, mas principalmente parte da compreensão de que há essa distinção. Tentar tratar todos da mesma maneira, esse é o grande erro que alguém pode cometer. Entender que são diferentes e se adaptar a essas diferenças é o que eu diria que é a chave do sucesso aí no caso. Muito bom, muito bom. Douglas, falando um pouquinho de inovação dentro do FM, a Bosch, uma indústria super tecnológica, imagino que a indústria 4.0, a transformação digital, já deva ter entrado em muitas das instalações industriais de vocês, mas eu queria te perguntar assim, como que você enxerga a robotização dentro de um contexto de FM? É, na fábrica já é uma realidade, na prestação de serviços, você enxerga que tem futuro? Definitivamente. Falando um pouco da Bosch, né, ela é uma empresa que é uma grande provedora, né, de produtos e serviços para a indústria 4.0, ou seja, o contexto do IoT industrial. E aí, naturalmente, a gente dentro de casa aprende e procura aplicar tudo aquilo que é possível, né? E quando a gente olha para o Facility Management,
A gente tem uma situação desafiadora porque você está falando de serviços que são basicamente terceirizados. Então não depende somente de esforço e iniciativa própria, depende de terceiros. Eu vejo um grande espaço ainda para crescimento dessa robotização, tanto dentro das minhas operações, mesmo aqui no Brasil, na América Latina, como também no mercado de maneira geral. Existe ainda uma imagem, né, de que o custo da mão de obra na América Latina, no Brasil é baixo, não justifica essas automações, mas a inovação, no meu ponto de vista, hoje já rompeu essa barreira. A gente precisa realmente de grandes players que estejam dispostos a apostar e apoiar essas iniciativas de robotização e criar um ecossistema nacional, desde o fornecedor do equipamento, de manutenção e de operação, e eu não tenho dúvida que isso vai deslanchar. A gente tem, sim, algumas iniciativas já de robotização de alguns processos, mas eu vou ser bem transparente, ainda bastante incipiente, por conta dessas barreiras que não são da Bosch, nem do Brasil, mas de um contexto de mercado regional que a gente enfrenta aqui. Eu escuto bastante esse argumento de que a robotização talvez tenha o empecilho dos salários aqui na América Latina, que talvez isso se viabilize na Europa, nos Estados Unidos. Talvez seja uma falácia isso então, né? Olha, na minha perspectiva, eu acho que dependendo da maneira como você faz a conta, isso rapidamente se prova errôneo. Se você for pegar somente o salário nominal de uma pessoa que faz uma atividade versus o custo operacional, incluindo o custo do ativo de um robô que vai substituir aquela função, provavelmente você vai chegar à conclusão que ainda vale a pena manter a mão de obra, né, que você já tem. Agora, o custo para você ter uma pessoa fazendo uma atividade não se restringe somente àquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem que levar em consideração, não se trata somente de automatizar um serviço que é feito por uma pessoa e colocar um robô para fazer no lugar. Você tem questões de qualidade e principalmente de segurança na realização daquela atividade. Para não falar também na nobreza da função, né? Se você tem uma função que é facilmente mecanizável, automatizável, para que você vai dedicar um recurso humano valioso, né? Uma cabeça pensante, não só um braço, para fazer aquela atividade se ela poderia estar se dedicando a outras coisas, né? Que seja, inclusive, para atuar e operar nesse ecossistema automatizado. Então, isso é algo que, do ponto de vista de custo e de estratégia, eu acho que a gente está diante de um ponto de virada. E alguém que no nosso mercado perceber captar isso e souber capitalizar, vai sair na frente. Essa é a minha visão e expectativa aqui. Fico torcendo aí para os próximos passos do nosso mercado aqui de facilities do Brasil. Fica a dica então para os fornecedores, né, para desenvolverem linhas de Seguramente. serviços que incluam robotização. Exato. A gente, quando participa, às vezes, de congressos e feiras, né, já vê uma série de companheiros aí oferecendo alguns produtos e serviços, né? Acho que agora é uma questão disso ganhar uma escala e acho que em breve a gente vai estar vendo isso na nossa região também, com certeza. Legal, Douglas. A gente conversou recentemente com o Roberto de Souza, que é o CEO da CTE, e aí ele comentou um pouco sobre as soluções IoT dentro de um contexto, né, do futuro da construção civil, da operação e manutenção de FM. E ele comentou que, pela CTE, ele já tem dezenas de prédios que são monitorados em tempo real, tanto para consumo de energia, consumo de água. E para a Bosch, isso já é uma realidade também? Vocês já aplicam o IoT na operação FM? Sim. Toda a parte nossa de monitoramento, por exemplo, de consumo de energia, e não só energia na forma direta, como energia elétrica, mas também ar comprimido, outras utilidades como água, né, efluentes, enfim, tudo isso já é monitorado em tempo real. A gente chegou já, inclusive, no nível de monitoramento de máquina, né? Então, não só da unidade, ou de um prédio, ou de um andar, mas no nível de máquina dos principais consumidores. Então, nós temos um sistema de monitoramento hoje, eu diria no Brasil, a gente já tem mais de 1.000 pontos de medição, tranquilamente, Caramba. aí nas nossas unidades, principalmente nas industriais, mas também nos prédios de escritório, né, ou de logística, nós já avançamos também com, não só com monitoramento, mas também com a automação, né? Então, desde os sistemas de ar-condicionado, iluminação, outros sistemas prediais básicos, a gente vem avançando aí paulatinamente ao longo dos anos na implementação de soluções de IoT no nível predial. Tanto soluções da própria Bosch, que acaba sendo também uma fornecedora de algumas dessas tecnologias, mas também com parceiros ou mesmo até desenvolvimentos próprios. A gente tem alguns casos aí de sucesso, onde uma dor, um problema que a gente tinha, acabou se tornando uma inovação desenvolvida dentro de casa para resolver algum problema nosso. A gente também trabalha dessa maneira. Esses dados todos que são coletados na ponta ainda dependem, dentro da Bosch, de um operador para fazer essa triagem, identificar alertas, ou não? Vocês já conseguem ter uma inteligência artificial para tratar, ou pelo menos fazer um pré-tratamento desses dados de alertas? Eu diria que a gente tem já dois, vamos dizer, pontos que já estão parcialmente automatizados, vamos falar assim. Bom, primeiro a coleta em si e o armazenamento e
a visualização desses dados não depende do ser humano, né? Então tudo isso já está devidamente automatizado nos sistemas que coletam, armazenam e mostram esses dados. O que a gente tem já é alguns sistemas que o alerta já é integrado com uma reação automática, então nós já temos isso, ou seja, gatilhos, né, automáticos que já disparam algum tipo de resposta, que pode até ser acionar um ser humano, mas não depende de alguém de ficar olhando para uma tela, então isso definitivamente não tem mais. E outra coisa também que a gente vem trabalhando bastante é também na disponibilização do dado de uma maneira que ele seja utilizável, né? Dado é uma coisa, informação é outra. Então, eu ficar lá coletando a cada X segundos o consumo de energia elétrica de milhares de pontos de leitura é uma coisa. O que eu faço com isso? E o que eu faço com isso depende do como eu apresento isso. Então, um grande trabalho que a gente faz é na disponibilização desses dados de maneira automática, em tempo real, sem depender do ser humano processar e disponibilizar para quem efetivamente vai utilizá-lo. Por exemplo, na nossa unidade matriz, a gente implementou há alguns anos a norma ISO 50001 de gestão de energia. E um dos princípios básicos é disponibilizar para quem atua na ponta, na eficiência energética, lá no ponto de consumo, o dado para que ele tome uma decisão e possa atuar para aumentar a eficiência do seu processo. Então, o maior consumidor, eu diria, dos dados que nós geramos na coleta de consumo, por exemplo, não é o time de Facility Management, são os colegas das áreas operacionais, de manufatura, de laboratórios, ou seja lá quem for que consuma energia, ar comprimido ou qualquer outra coisa dentro da empresa. E disponibilizar isso de maneira automática em tempo real, sem necessitar a intervenção de um ser humano, tem sido o nosso foco aí, e nós temos conseguido isso com bastante sucesso nessas operações. Legal, Douglas. A gente explorou um pouquinho da sua veia de FM. Eu queria falar um pouco agora do real estate. Para a gente começar, para a gente entrar nesse assunto, exatamente o que é o real estate, o que engloba esse termo dentro da sua atuação dentro da Bosch? Beleza. Bom, real estate é uma palavra bem engraçada, eu diria, né? Porque você busca a tradução literal dela, é super esquisita, eu até diria, né? Verdade. Quando eu me deparei com ela a primeira vez, eu confesso que eu também fiquei bastante em dúvida, mas enfim, nada mais é do que a gestão de imóveis ou de ativos imobiliários, né? Então, numa tradução não direta, mas correta, quando tudo que você fala de real estate é gestão de ativos imobiliários. Pode ser desde gestão de ativos imobiliários residenciais ou comerciais, e dentro do contexto corporativo, que é o meu caso e o da minha equipe, é a gestão dos ativos imobiliários de uma empresa como a Bosch. O que é gestão de ativo imobiliário? Pode ser a compra de um imóvel, pode ser a venda de um imóvel, pode ser o aluguel de um imóvel e a gestão do ciclo de vida desses imóveis, quaisquer que sejam eles. Então, o nosso foco dentro da empresa, como real estate, é gerir os bens imóveis da empresa da melhor maneira, sejam eles comprados, alugados, vendidos ou, enfim, qualquer que seja o destino deles, expandidos ou diminuídos. Legal, você falou que cuida de real estate e FM. Você Isso. tem mais ou menos uma ideia de quantos por cento do seu tempo você investe para cada uma dessas áreas? Olha, a responsabilidade do real estate, ao longo de muitos anos, ela foi bastante centralizada dentro da Bosch, em áreas corporativas, principalmente nas matrizes na Alemanha ou mesmo aqui nos Estados Unidos para as Américas, né? Nos últimos anos, essa responsabilidade tem passado cada vez mais para as regiões. Então, é Hum. uma responsabilidade razoavelmente nova para mim e para a minha equipe. Eu estou falando coisa de 2, 3 anos que a gente realmente entrou para valer nessa responsabilidade. Então, ter dedicado, por consequência, cada vez mais tempo a ela, porque são temas complexos, são temas de longuíssimo prazo e temas estratégicos que requerem uma atenção talvez um pouco mais pessoal minha e da minha equipe cada vez que surge um tema desse, por vezes até mesmo confidenciais por conta da ligação íntima que eles têm com o desenvolvimento do negócio, né, da empresa, né? Você abrir, fechar, expandir ou diminuir uma unidade que implica no espaço físico está intimamente ligado ao desenvolvimento do negócio, né? Então, se eu tivesse que estimar hoje, é uma pergunta bastante difícil, mas eu diria que eu tenho dedicado, talvez, aí uns 30 a 40% do meu tempo a temas mais ligados ao real estate e o restante é a parte, vamos dizer, mais tradicional da minha veia aí de facility management. Legal. Curiosidade, Douglas, desses prédios totais que você gerencia, a maioria deles são próprios da Bosch ou são alugados? Olha, em termos de quantidade, né, a Bosch tem hoje 35 unidades ativas na América Latina em 10 países, né? E dessas 35 em termos quantitativos, 2/3 são alugados. Então, a Uhum. maioria é alugada. Porém, em termos de área construída, a maioria é própria. 2/3 da área construída que a Bosch tem na região está em localidades próprias, ou seja, as grandes unidades, principalmente aquelas mais antigas, tradicionais e industriais,
são localidades próprias, como a nossa própria matriz em Campinas, que só ela corresponde a mais de 1/3 da área construída da Bosch na América Latina inteira, né? Caramba. E a gente tem aí uma infinidade aí depois de unidades menores, armazéns logísticos, escritórios regionais ou em outros países aqui da região. A gente conversa com a Bosch já há muitos e muitos anos e a gente vê a preocupação que vocês têm com a redução do consumo de água, energia, essa preocupação mesmo de redução, né, de consumíveis. Mas eu queria te perguntar, para essas instalações todas que vocês têm, se além de se preocupar em reduzir o custo, vocês também se preocupam, por exemplo, com certificações verde, LEED, Procel, Aqua. Uhum. Vocês têm essa preocupação em ter o empreendimento certificado ou não? O foco é mais em aplicar na prática o que pode trazer uma redução? Olha, a certificação do empreendimento ou do edifício não é uma prioridade estratégica da Bosch, nem aqui na nossa Uhum. região, nem mundialmente, né? Mas os princípios que tem por detrás de toda e qualquer certificação dessas que você mencionou, certamente fazem parte daquilo que nós buscamos em qualquer identificação, em qualquer edificação, em qualquer operação nossa. Então, questões de eficiência energética, sustentabilidade, conforto, qualidade do ambiente para aqueles que habitam o prédio Uhum. definitivamente são aspectos que a gente considera em qualquer decisão nossa na gestão do portfólio imobiliário e na operação das nossas próprias unidades ativas, né? Agora, a certificação em si ou por si só não é algo que necessariamente a gente busque. Quando a gente busca novos edifícios, naturalmente a gente dá uma atenção diferenciada para aqueles que têm a certificação, porque a gente sabe que eles já venceram essa barreira inicial, mas não é um objetivo em si e nem, portanto, um impedimento para que a gente, vamos dizer, habite um determinado empreendimento imobiliário. O foco é na operação, então, né? Exato. Maravilha. Douglas, uma informação que me chamou muito a atenção aqui é que a Bosch foi a primeira empresa industrial do mundo a atingir o feito de ser carbono zero em todas as suas localidades, mundo afora. E a gente está falando de mais ou menos 400 endereços. Eu queria que você explicasse exatamente o que é esse conceito do net zero em carbono. Perfeito. De fato, é um motivo de muito orgulho aí para todos nós que Imagino. trabalhamos na Bosch, né? A gente, desde 2020, ter atingido essa marca. Então, o que ela significa? Bom, o carbono zero nada mais é do que você buscar maneiras de mitigar o efeito que você tem através da emissão de CO2 no efeito estufa, né? Ou seja, contribuição aí para o bem-estar da natureza e para a sustentabilidade. Como que isso é atingido? Existem vários métodos, né? Mas o foco da Bosch nessa neutralização são chamados escopos 1 e 2, que é tudo aquilo que a Bosch emite de CO2 nas suas operações, seja de maneira direta, ou seja, queimando algum combustível fóssil dentro de uma localidade, pode ser o próprio gás de cozinha para fazer as refeições para os colaboradores, ou na energia de maneira indireta, porque toda a energia que chega numa operação num prédio, ela vem de uma fonte que gera algum tipo de emissão. Dependendo da fonte, a emissão de CO2 é diferente, então, portanto, a gente neutraliza tanto esse tipo de emissão da fonte, como aquilo que a gente, vamos dizer, emite de CO2 dentro da própria operação, e isso é o contexto nosso de carbono neutro, né? Ou seja, neutralizar por completo todas as emissões em todas as mais de 400 unidades da Bosch no mundo inteiro. Para quem ficou curioso, você consegue citar aí algumas das principais técnicas de neutralização utilizadas pela Bosch para alcançar esse feito? Claro, a primeira prioridade nossa é eficiência energética. Significa o quê? Consumir menos energia. Se eu consumo menos energia elétrica, se eu consumo menos combustível, eu estou deixando de emitir. Ótimo, está neutralizado por si só, né? Então, eficiência energética. A gente tem feito grande progresso nisso. Em uma das nossas unidades, por exemplo, com investimentos em eficiência energética, a gente conseguiu reduzir o equivalente a 1 mês de conta de energia por ano, de maneira sustentável. Ou seja, ao longo de um ciclo de um ano, a gente reduziu o equivalente a 1/12 do consumo de energia Caramba. com uma, vamos dizer, pancada só. Esse é um exemplo de eficiência energética. Na sequência, naturalmente, eu preciso de energia para operar de qualquer maneira. Então, buscar energia de fontes sustentáveis. Uhum. Essa fonte sustentável pode ser através da autogeração, como painéis fotovoltaicos, que é um investimento que a gente vem fazendo bastante significativo, ou quando eu compro energia, que ela venha de uma fonte verde. O Brasil, a gente é muito privilegiado, a matriz energética nossa já é predominantemente verde ou com baixa pegada de carbono, então você buscar fontes 100% verdes no Brasil é algo razoavelmente mais fácil, menos complexo que em outros países. Por fim, aquilo que eu não consegui deixar de consumir, aquilo que eu não consegui garantir que vem de uma fonte 100% verde, nós compensamos. E aí é através de mecanismos que se chama de aquisição de crédito de carbono. Mas, assim, em projetos efetivamente sustentáveis, com selo padrão ouro mundial,
que seja o replantio de árvores ou florestas ou a manutenção de áreas verdes, que a Bosch tem aí projetos de escopo mundial. Isso não é nenhuma questão regional, é um trabalho aí que a Bosch mundialmente faz para realmente garantir que 100% das nossas operações tenham sua energia de fonte verde ou aquilo que não é de fonte verde renovável, que seja devidamente compensado. Curioso isso, né? Eu estava conversando recentemente com a gestora de FM aqui de São Paulo e ela me fez essa pergunta assim: o que é net zero de carbono e como que eu compenso? Eu comecei a explicar nessa linha da eficiência energética e é legal fazer essa correlação, né? Às vezes eu não estou falando do carbono direto ali, não estou queimando nada nas minhas instalações, mas a energia que eu estou consumindo no meu prédio vem de algum lugar. Talvez essa fonte seja poluente. Muito legal essa correlação. Exatamente. A maioria das nossas unidades ela não queima nada dentro dela, Sim, né? É só escritórios, né? escritórios, você não está queimando nada lá, né? Então você fala, de onde que vem a minha pegada de carbono? A energia, como a gente brinca nela, não vem da tomada, ela vem de algum outro lugar. E aí a pergunta é, qual esse é o outro lugar? Esse é o foco, essa é a prioridade nossa. Eu já vi até algumas consultorias que quantificam, né, essa tonelada de carbono da operação, que pega a localidade onde cada um dos funcionários mora, a distância até a empresa, como que essa pessoa se desloca até o trabalho e calcula inclusive essa emissão. Então são vários fatores que podem influenciar nesse consumo, nessa geração de CO2 aí da operação de uma empresa, né? Exato. A gente já conseguiu neutralizar todas as emissões do chamado escopo 1 e 2, que é essa emissão direta, vamos falar Da assim. operação. Exato. E agora a gente está trabalhando na redução do escopo 3, que inclui, por exemplo, exatamente esse exemplo que você deu: deslocamento de colaboradores, cadeia logística, ciclo de vida do próprio produto ou serviço da empresa. Esse é bem mais complexo, bem mais amplo, mas também é parte dos objetivos e a Bosch tem um plano bastante ambicioso de reduzir aí significativamente ao longo da próxima década também esse nível de emissão. Vocês já alcançaram os níveis um e 2, estão buscando o terceiro. Isso. São três ao todo ou tem um quarto, Não, quinto são nível? escopos diferentes de emissão. São Ah, os tá três legal. escopos aí conhecidos de emissão. Um e dois é basicamente essa emissão direta ou indireta da energia que você recebe na sua localidade. O três é todo o resto, né? Esse é Legal. bem mais amplo, bem mais complexo, tanto de medir como também de reduzir. E agora a gente, uma vez cumprido aí a nossa missão aí de neutralizar por completo e manter isso naturalmente ao longo dos anos do escopo 1 e 2, que já é um passo gigantesco, a gente está avançando agora em direção ao escopo 3 aí com resultados bastante promissores. Já. Que bom, parabéns, muito bom, Obrigado. muito bom. Douglas, a gente conversou recentemente também com a Mônica Mancini, aqui no Go Talks, que é a presidente do PMI São Paulo. E a gente falou muito sobre gerenciamento de projetos, mas também sobre gerenciamento de processos. Esse termo, gerenciamento de processos, eu ainda acho que é pouco falado no nosso mercado de FM. Eu converso com vários gestores, às vezes a pessoa ainda faz um gerenciamento numa planilha de Excel, no caderninho, anotando um bando de coisa na agenda. E eu queria que você falasse assim, como que funciona esse gerenciamento de processos dentro da Bosch? A transformação digital já conseguiu entrar aí também, sei lá, com fluxos automatizados, robóticos, né, os RPAs. Como que vocês fazem esse controle hoje em dia? Legal. Bom, a parte de gerenciamento, tanto de processo quanto projeto, é uma coisa que eu pessoalmente valorizo e gosto muito, né? Até contei um pouco, trabalhei com manufatura, qualidade, e por isso até ela faz um pouco de parte do DNA da Bosch, né? Pela própria característica da empresa, essa questão de ter processos estruturados, de gerenciar os projetos aos moldes do próprio PMI, de maneira profissional, é algo que faz parte já da nossa dinâmica. A gente tem todas as certificações possíveis em gestão de diferentes tipos de processo e também trabalhamos com o gerenciamento de projetos seguindo padrões internacionais. O que a gente tem feito aí dentro da área de Facility Management também é agora, uma vez que eu tenho processos e projetos padronizados, né, que seguem uma metodologia reconhecida, no momento que você tem um padrão, você consegue melhorar, você consegue trabalhar nele e consegue aí automatizar. E aí, como você mencionou, RPA, por exemplo. A gente tem uma série de processos que são ótimos, excelentes, estão muito bem desenhados, mas depende fundamentalmente do ser humano. Não posso automatizá-lo? Vou dar um exemplo. Contratos de aluguéis, diferentes alvarás. É uma papelada lascada. Você tem um monte de prazos e dados e você depende de alguém ficar avaliando. Eu não posso ter um sistema automatizado, robotizado, computadorizado, que automaticamente identifique isso nos diferentes documentos e gere os alertas e um cockpit chart, uma visualização ali que eu possa simplesmente lidar com a informação já pronta. Temos isso já implementado. Então, visualização de dados de maneira automatizada é algo que já se tornou padrão no nosso dia a dia para processos internos e também para projetos. E agora a gente está avançando cada vez mais com essa robotização, automatização de processos também em Facility Management.
Inclusive, agora estamos aí namorando a ideia até da gestão de contato com os usuários internos usando ferramentas simples que a gente conhece do nosso dia a dia, né? Com chatbots e comunicação automatizada, para você ter essa informação sem necessitar do ser humano ali estar coletando ela manualmente ou por telefone, ou seja lá qual for o meio. Então, definitivamente, estamos avançando com isso e eu vejo aí um espaço ainda muito grande de trabalho, não só na Bosch, na minha área de atuação, mas quando a gente fala do mercado de Facility Management do Brasil, tem muita coisa para acontecer ainda. É engraçado porque muito do caos que gira em torno da operação FM talvez seja fruto da desorganização do controle de processos, né? E acho que o RPA vem para auxiliar nesse formato. É legal porque hoje, na hora, a gente já tem todos os nossos processos desenhados nesse formato robótico que você apresentou. E é bacana a gente falar para quem está assistindo esse podcast que é um dashboard, é uma tela, que você consegue criar ali, né? Em cada uma das colunas, as etapas do processo, as pessoas responsáveis, as tarefas designadas em cada momento. E à medida que a pessoa cumpriu a tarefa dela, já pula para a coluna do lado, já cria uma tarefa para um colega responsável. Essa automatização ganha muito em produtividade, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui até meio anedótico, né? O meu time lá vai dar risada se ver essa parte, mas é um fato, né? A gente tem a nossa gestão de projetos e semanalmente eles emitem um relatório sumarizado dos principais acontecimentos, do que foi o acontecimento da semana anterior, desafios da próxima semana, como se fosse um relatório gerencial resumido para dizer o que está acontecendo na gestão de projetos. Tem cockpit chart, um monte de coisa por detrás, mas tem um relatório resumido, né? E aí, recentemente, eles me procuraram e falaram: Douglas, nós não vamos mais fazer o relatório. Eu falei: não, o que vai acontecer? Não, vai ter um cockpit, as informações vão estar lá, publicadas, automatizadas, online. Então, quem quiser, entra. Eu falei: tá bom, vocês estão dizendo que agora eu não vou mais receber o e-mail, eu tenho que entrar no cockpit para ver isso. É isso. Eu falei: beleza, tá tudo certo. É um exemplo banal, mas é exatamente isso. Você tem informação online facilmente acessível, disponível para todas, de maneira visual e que você possa filtrar aquilo que te interessa, sem precisar ficar perguntando para alguém, ou pior ainda, que alguém tenha que ficar se dedicando a customizar, padronizar aquilo para um interesse específico, é o ideal, é o futuro e quem não está trabalhando nisso ainda vai ficar para trás. Você entrou no aspecto que eu queria inclusive puxar agora, que é o da liderança. Você falou da sua equipe e hoje, além de gerenciar um orçamento milionário e de cuidar da operação em 10 países, você gerencia uma equipe, direto ou indiretamente, de mais ou menos 150 pessoas. E eu queria saber de você, assim, como que é o dia a dia de um líder, de um diretor da Bosch que tem todas essas responsabilidades no quesito de liderança? Legal. Bom, um dos principais focos do meu dia a dia, né, nas atividades que eu mais dedico o meu tempo, invisto o meu tempo, é na comunicação. Eu diria que na comunicação com a própria equipe, nos seus diferentes níveis, né? Então, com o meu próprio time de liderança, com todos os colaboradores de todas as unidades, a gente se reúne periodicamente, faz encontros com diferentes propósitos, em diferentes fóruns. Então, estar sempre próximo das pessoas, comunicando às pessoas o que está acontecendo, mantendo elas informadas e ouvindo o que elas têm, né, de sugestões, de melhorias, de reclamações. Esse é um dos principais aí, focos aí que eu dedico o meu tempo no dia a dia, olhando para o aspecto da minha própria equipe. Mas também tem esse outro aspecto da comunicação com os meus colegas da empresa, ou seja, os responsáveis pelas unidades de negócio, pelas áreas corporativas, os tomadores de decisão, os parceiros de diferentes áreas que trabalham em conjunto com a gente, área comercial, área jurídica, área de compliance, área de SG, ou seja, todas as áreas que têm que trabalhar juntas para o propósito do negócio da empresa. Então, eu diria que, se eu fosse resumir, né, ao que eu dedico meu tempo, é a me comunicar, seja com a minha própria equipe, seja com meus companheiros de empresa, em prol aí dos negócios e do futuro e da contribuição que a minha área tem que dar para esse negócio da Bosch. Você compartilhou que a sua equipe ia dar risada de um comentário que você acabou de fazer. Se a minha esposa ver o que eu vou falar agora, ela também vai dar risada. Opa, Com a pandemia, né, a gente trabalhou muito de casa e ela via a minha rotina no dia a dia de trabalho. E eu ficava praticamente 90% do meu dia falando com as pessoas da equipe. E aí no final de um dia ela me puxou no canto e ela falou: "Mas você não trabalha, não?" Eu falei: "Como assim eu não trabalho?" Ela: "Não, você fica o dia inteiro no telefone respondendo mensagem, fazendo videoconferência, eu não vejo você trabalhar." Eu falei: olha, "Não, mas o meu trabalho é exatamente esse, é me comunicar com as pessoas." exato. Eu tive exatamente esse comentário dos meus filhos também, né? Ah, Quando é? teve a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa também, né? Fiquei um bom tempo trabalhando de casa. E aí eles começaram a ver minha rotina, né? Criança ainda mais. Aí eles, pai, mas você fica o dia inteiro conversando, né? Você fica fazendo chamada, videozinho. E durante a pandemia, por exemplo, eu gravei mensagens de vídeo, porque a gente tinha pessoas que Legal. não estavam online, não estavam disponíveis naquele determinado momento, né? Então eu gravei muitas mensagens de vídeo, né? E uma pessoa, ô pai, você parece artista do TikTok, que fica gravando vídeo.
Falei, não, filho, né? Um trabalho, né? Um papel do líder é justamente esse, né? Comunicar, né? E esse é o nosso principal propósito dentro da empresa, é contribuir aí para que a organização flua e para que o trabalho seja feito, né? Pelas pessoas competentes aí. Eu tenho uma equipe maravilhosa aí de pessoas competentes. O trabalho está em boas mãos. O meu papel é tirar as dificuldades do caminho e ajudá-las aí a atingir os seus objetivos. Manter a engrenagem girando, né? Exatamente. Legal. Douglas, dentro dessa via de liderança, eu participo já dos prêmios de inovação, dos jantares da Abrafac há algum tempo. Inclusive, teve um recentemente. Em todos os últimos prêmios que eu estive presente, que eu me lembro, tinha alguém da Bosch no pódio. Cara, impressionante, assim. A gente até cadastrou um projeto recentemente, a gente não tava lá na expectativa de ganhar os três. A gente tinha no máximo ali duas perspectivas, porque uma das vagas a gente já sabia que seria da Bosch. E eu queria te perguntar, o que que você faz, assim, como diretor dessa área, para fomentar essa inovação? Porque não é a máxima do capitalismo, né? É mais difícil você se manter rico do que você se tornar rico. Ganhar uma vez, beleza, mas ganhar com recorrência prêmios de inovação me chamou muito a atenção. Uhum. Um motivo de grande orgulho aí, né? Faz 5 edições aí do Prêmio Abrafac que a Bosch está presente no pódio. A gente também tem conquistado aí reconhecimento dentro de premiações da própria Bosch, com as mesmas iniciativas aqui que a Legal. Abrafac tem reconhecido. É, para mim, isso é um ciclo virtuoso no qual, quando você dá espaço para as pessoas inovarem, apresentarem algo e serem reconhecidas por aquilo, isso automaticamente motiva as pessoas a inovar mais, a expor mais aquilo que elas fazem, né? Então, é como você falou, o primeiro é difícil, mas depois você manter isso vivo, né? Eu vou ser bem honesto, as minhas próprias expectativas, às vezes, elas se reduzem ao longo do tempo, né? Porque primeiro ano, legal, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, no quinto ano, você fala, puxa, será que esse ano vai? E fomos de novo, né? Então isso mostra aí que realmente a gente conseguiu criar uma cultura, né? Eu com os meus colegas todos aí, não é mérito meu, é de toda uma equipe aí que tem trabalhado em quê? Em criar uma cultura de inovação e mais do que isso, uma cultura de reconhecimento daquilo que é bem feito. Porque eu tenho certeza que tem muitas outras empresas, áreas como a nossa em outras empresas, que também estão inovando e fazendo algo diferente. Mas dar espaço para que isso apareça e reconhecer isso publicamente é um passo importante. Porque quando você faz isso, as pessoas se motivam a fazer mais daquilo. E aí isso cria um automatismo, uma virtuosidade que não para, né? Só se você for lá e, como você falou, de manter a engrenagem girando, depois que ela começou a girar também, para parar é difícil, né? Eu tenho plena convicção que, lógico, não dá para ganhar todo ano, né? Mas que a gente vai conseguir certamente sempre ter algo de destaque sendo reconhecido em algum fórum. Por quê? Porque a gente está almejando isso por si só? Não. Porque eu tenho uma equipe que está motivada e engajada em fazer coisas diferentes, em inovar, em pensar diferente e, mais do que isso também, em compartilhar isso, expor e saber ser reconhecida da maneira adequada nos fóruns adequados. Então, assim, é um motivo de grande orgulho. Não foi um objetivo por si só, o objetivo foi motivar as pessoas e fazer as inovações para o bem dos negócios da empresa, mas o reconhecimento é uma parte importante e eu fico muito feliz que esse fruto também tenha sido colhido ao longo dos anos. Legal, muito parabéns assim para você e para toda a equipe que cadastrou aí ao longo desses últimos anos os projetos que foram vitoriosos. Muito bom. Obrigado e parabéns à Orion também, que tem sido reconhecida aí também. Nos encontramos volta e meia nesses mesmos prêmios aí. Eu fico muito feliz aí de ver os nossos parceiros aí também bem-sucedidos. Legal. Douglas, queria te perguntar do desafio da multicultural da liderança. Porque a gente está falando bastante da sua operação aqui no Brasil, que tem sido de muito sucesso, de inovação, de premiação e tudo mais, mas hoje você cuida de 10 países. E aí, os desafios de cuidar de uma equipe fora do Brasil são os mesmos ou muito parecidos do que um líder nacional, local, lida no dia a dia? Olha, eu diria que mesmo dentro do próprio Brasil, entre diferentes localidades e estados, né, a gente já tem algumas diferenças, né? Porque a cultura não é só de um país ou de um povo, ou de um idioma, né? Mas também você tem a cultura de uma cidade, de um bairro, de uma empresa. Então isso se multiplica. Naturalmente os desafios são diferentes e quanto mais distinta é a cultura, o país e a localidade, mais atenção você precisa para esse tipo de diferença. Eu comentei, eu já tive a oportunidade de trabalhar no exterior e viajar um bocado, né? E esse é um tema que sempre me interessou muito, né? Eu acho que o mais importante é um olhar neutro e atento às diferenças, sem julgar, ter consciência das diferenças e saber como lidar com elas, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha vivência no caso da Alemanha, depois eu falo da América Latina, né? É, existem alguns estudos aí de dimensões culturais, né, que comparam diferentes culturas de diferentes países, né? O Brasil também é um dos que é sempre avaliado e a Alemanha também. E o que sempre me chamou a atenção é a avaliação de um aspecto cultural que é aversão à incerteza. Uhum. Ou seja, o quanto um povo, uma cultura
aceita ou rejeita incerteza. Legal. E é o ponto de maior distinção entre Brasil e Alemanha. Os alemães são o povo mais averso à incerteza do estudo e o brasileiro é o povo que mais está aberto à incerteza. Então você imagina o que isso causa no dia a dia do trabalho. O que isso quer dizer na prática? Toda vez que eu chego, por exemplo, eu falo, Hugo, vamos fazer um negócio. Se você é um brasileiro, você fala, cara, vamos lá, eu gostei da ideia, e você vai construindo aquela solução ao longo do caminho. Você tem um monte de pergunta que não tem resposta, não tem problema. Vamos junto e vamos construir. O alemão, ele quer as respostas antes de começar. Cara, não tem certo, tem errado. Tem vantagem e desvantagem nas duas abordagens. Só que se você não tiver consciência dessa diferença, você vai entrar em conflito no trabalho, no dia a dia, e não vai saber nem o que está acontecendo. Né? O meu trabalho de gestão na América Latina é o mesmo. Ou lidando com meus parceiros que ficam nos Estados Unidos, os meus pares na Alemanha. Se você não tiver ciente dessas diferenças e souber lidar com elas, você vai entrar em conflito e às vezes você não vai saber nem por quê. Porque você não está falando a mesma língua do ponto de vista cultural, né? Não do idioma, mas da cultura. Né? A pessoa está preocupada com outras coisas. E você fala, pô, mãe, eu estou vendo dessa maneira. Por que ele não está enxergando isso da maneira que eu vejo? Né? Então, esse é um grande desafio. Eu diria que na América Latina o desafio é um pouco menor, porque nós temos, querendo ou não, culturas diferentes, sim, mas em grande parte com as mesmas bases, os mesmos princípios, os mesmos valores. Isso facilita bastante. Até a proximidade linguística também facilita. Apesar do espanhol, como eu estou aprendendo, não é tão trivial e o portunhol por si só não resolve 100% das coisas. Mas dentro da América Latina isso é um pouco mais fácil. Agora, no mundo multinacional, como a gente tem hoje, em que você está toda hora interagindo com alguém dos Estados Unidos, alguém da Ásia, alguém da Europa, não estar atento a esses aspectos culturais é um grande desafio, né? Porque ele passa desapercebido. Ele é que nem um iceberg, é o que está debaixo da superfície da água. Se você não está atento ao que está lá de baixo, você vai ter problemas e não sabe nem o porquê. Então, a consciência para a diferença cultural é o principal ponto de partida para qualquer trabalho internacional. Douglas, você falou um pouco de diferença de cultura, mas eu queria te perguntar sobre maturidade. Uhum. Dá para fazer um comparativo entre a maturidade do mercado de FM e real estate do Brasil com a América Latina e do Brasil com o mundo? Sim, eu posso traçar alguns comparativos, uma visão muito pessoal, própria, né, Claro, claro. naturalmente. Eu diria o seguinte, a gente tem algumas vantagens muito interessantes no Brasil. Então, eu gostaria de começar por aí. Né? Por questões culturais, inclusive, o mercado de facility management de serviços, né, na nossa região e no Brasil principalmente, ele é muito flexível, muito adaptável e eu diria que bastante orientado ao cliente do ponto de vista de o que o cliente precisa, qual que é o resultado que precisa ser entregue. Legal. Isso é uma coisa que não é praxe em outros países, como nos Estados Unidos, como na Europa. Né? Lá você tem questões muito mais engessadas, regulamentadas, padronizadas. E quando você passa por um momento de volatilidade e incerteza, como a gente está enfrentando agora no mundo inteiro, essa cultura que nós já temos implementada na nossa região faz muita diferença. Legal. Um exemplo muito interessante é como lidar com inflação. Né? Brasileiro, latino-americano, está mais do que acostumado a lidar com inflação. Né? Independente da idade, independente do contexto, alguém já passou por uma inflação maior ou menor. É o dia a dia, né? É o dia a dia. A geração que hoje está à frente das organizações nos Estados Unidos e na Europa, na grande maioria nunca viram inflação na vida. Agora estão vendo. Maiores que a nossa, o que já é bastante surpreendente. E eles não sabem lidar com isso. Então o mercado de facility management e o mercado de maneira geral não sabe lidar com isso, do ponto do tomador e do prestador de serviço. Uhum. Então a gente já tem aí um jogo de cintura que é muito interessante. Agora, ainda tem um espaço para crescimento. O que eu vejo de diferenciais nos mercados, principalmente norte-americanos e europeus, que eu acho que a gente tem um caminho aí ainda a seguir, a trilhar na nossa região, e eu vejo isso acontecendo, né? Grandes players com presença efetivamente nacional ou global. Óbvio, o Brasil por si só é um continente. Não dá para comparar um Brasil com uma Alemanha em termos de dimensão geográfica. Mas dá para comparar um Brasil com os Estados Unidos ou um Brasil com a Europa. E na Europa e nos Estados Unidos existem grandes players que conseguem atender empresas multinacionais, como a Bosch, sem grandes restrições de escopo ou de geografia. Você encontrar isso no Brasil ou principalmente na América Latina é muito desafiador. São pouquíssimos que fazem e ainda assim com algumas restrições. O que lá já é algo mais instituído de longo prazo. Eu vejo o nosso mercado caminhando nesse sentido, mas a gente ainda tem um bom trecho ainda a ser percorrido. A gente falou bastante de projeto e processo, né? Padronização, metodologia. Você falou um ponto muito importante. No nosso mercado de facility management ainda falta muito a se desenvolver nesse sentido.
A gente não pode confundir adaptabilidade e flexibilidade com falta de padrão e de processo. Uhum. Você ter processos padrão para executar uma operação básica é fundamental. Senão você não tem melhoria contínua, senão você não pode medir, senão você não pode automatizar. Se você não tem padrão, você não consegue nada disso. E as pessoas confundem isso com engessamento, que não é, ou com perda de flexibilidade, o que também não é. Então, eu acho que o nosso mercado ainda é muito imaturo nessa questão de metodologias e de padronização, processos, projetos. Tem muito espaço a ser percorrido nesse sentido também. E um outro aspecto que você mencionou da automatização, né? A gente já abordou. Acho que a gente tem evoluído também nesse sentido, mas os mercados lá fora, seja pelo custo de capital envolvido na aquisição do equipamento automatizado, seja pela maturidade do próprio mercado e disponibilidade de parceiros que trabalhem com essas tecnologias, já estão um passo mais à frente. Mas eu vejo movimentos muito interessantes no Brasil, né? Falar agora de separar Brasil de América Latina, né? No Brasil eu vejo aí movimentos muito interessantes. Acho que o nosso mercado está num momento aí de divisor de águas. Acho que a gente vai ver algumas mudanças aí de players e de metodologias e de dinâmicas na área de serviços de facilities aí nos próximos anos bastante interessantes. Nos demais países da América Latina, vamos dizer, é um trabalho aí, eu acho que passa um pouquinho mais atrás, mas a gente vê aí grandes players e alguns até conhecidos aqui do Brasil já avançando nesse país. Espero em breve aí poder contar com os mesmos bons parceiros aí nos 10 países onde a gente opera, para poder ter o sucesso aí do negócio que a gente almeja. Muito bom, meu amigo. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Você é fenomenal. Imagina, quem me dera. Eu que agradeço aí a qualidade das perguntas, como sempre. Foi um prazer poder estar aqui, falar aí, compartilhar um pouquinho aí da minha expectativa, perspectiva, um pouco da minha vivência pessoal e profissional aí. É sempre um grande prazer estar conversando, estar aqui contigo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero ter contribuído aí para o sucesso desse podcast aí que eu admiro tanto. Com certeza, meu amigo. Me inspiro demais em você. Quando eu crescer, quero ser igualzinho. Acho que eu vou até me inspirar no corte de cabelo também. Cara, parabéns. Parabéns Muito por toda a obrigado. sua trajetória. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você e a sua equipe têm feito na Bosch, que é de muito destaque. Obrigado, agradeço e aproveito para deixar também o reconhecimento, né, a toda a minha equipe aí, que sem ela eu não estaria aqui certamente conversando com você hoje. Ó, manda um Obrigado mesmo. abraço pra eles ali olhando pra Um câmera. abraço a todos aí da Bosch e principalmente a minha equipe aí da área de FCM. Obrigado a todos aí. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu amigo. E muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talk. Se vocês ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, façam isso agora. Cliquem aí no sininho para receber também as notificações nos próximos episódios, que serão com convidados tão incríveis quanto foi o nosso ilustre Douglas Pacífico. Muito obrigado. Tchau, tchau.